Dando continuidade aos nossos vídeos sobre os vírus e as bactérias, né? Eu estava falando sobre as vacinas. A gente vai estar comentando agora nesse vídeo sobre as vacinas de vírus atenuado e inativado. Para mais informações, tá? Ó, vacina de vírus atenuado e inativado. Qual a diferença entre elas? São vacinas compostas por bactérias ou vírus atenuado ou inativado. Entenda qual a diferença entre eles. O que é bactérias ou vírus atenuado? São agentes infecciosos vivos, porém enfraquecidos. Esta atenuação ocorre em laboratório, de modo que se tornem seguros para aplicação. É importante explicar que, mesmo que as bactérias ou os vírus estejam vivos, eles não causam doença em pessoas imunocompetentes. O que pode acontecer são eventos adversos pós-vacinação, com sintomas que se assemelham com a doença que a vacina está prevenindo. Porém, pode serem compostos por vírus vivos, vacinas como a cachumba, poliomielite oral, a rubéola, o sarampo, a varicela, não são indicadas por pessoas imunodeprimidas e gestantes. Em casos excepcionais, pode ser indicada para gestante a vacina da febre amarela. Uma ou outra vacina composta por bactéria atenuada é a BCG. Então, falando do atenuado. Então, o atenuado, ele ocorre em laboratório, de modo que se tornem seguros para aplicação. Ou seja, estão vivos, eles causam doenças imunocompetentes. É importante explicar que mesmo a bactéria ou o vírus estando vivos, eles causam doenças em pessoas imunocompetentes. Pode acontecer evento pós-vacinação, E parece que você foi vacinado e pegou a doença, mas é porque o vírus está atenuado. O vírus inativado, as bactérias ou os vírus inativados são utilizados na composição da vacina que contém partes desse agente ou bactérias ou vírus inteiros, mas morto, inativado. Essas vacinas são incapazes de causar doenças que previnem, mas estimulam o sistema imunológico a produzir células e anticorpos específicos para a proteção, que protegerão a pessoa vacinada. Qual a diferença entre bactérias ou os vírus atenuados e bactérias e vírus inativados? A principal diferença é que a vacina que contém bactérias ou vírus atenuados possui agente infeccioso vivo, mas extremamente enfraquecido. Então, o atenuado, ele tem o agente, o vírus ou bactérias estão vivos, mas estão enfraquecidos. Já as vacinas vacinas de bactéria ou vírus inativado contém a bactéria ou o vírus morto, modificando apenas a partícula deles. Qual é uma vacina viral de subunidades? As vacinas virais de subunidades são compostas por fragmentos de vírus purificado. Não são capazes de causar sintomas que assemelham a doenças, mas conseguem desencadear uma resposta imunológica que proteja uma pessoa vacinada. Por que as vacinas utilizam vírus para a imunização? As vacinas funcionam como uma maneira de expor o sistema imunológico do indivíduo a componentes de vírus ou bactérias para que eles desenvolvam células e anticorpos contra esses agentes infecciosos. Ao entrar em contato com esses vírus, as bactérias podem ter sido vacinadas, Ao entrar em contato com esses vírus e bactérias, após ter sido vacinada, a pessoa evita a doença porque já está preparada para neutralizar a bactéria ou o vírus e suas toxinas. No geral, as vacinas são extremamente seguras e não são capazes de causar doenças entre si. Outros tipos de vacinas. Há outros tipos de vacina, composição das vacinas, entenda-se. As vacinas genéricas é composta apenas por uma sequência de RNA sintético envolve por nanopartículas lipídicas. O RNA sintético é absorvido pelas células que interpretam as introduções e começam a produzir proteínas virais no organismo.
Ao reconhecer essas proteínas, o sistema imunológico desenvolve células e anticorpos contra esse vírus. Vacinas com vetores virais. Nesse tipo de vacina, utiliza-se o denominado vetor viral, por exemplo, um adenovírus, que será geneticamente modificado para produzir proteínas de outro vírus, por exemplo, o SARS-CoV-2. A pessoa vacinada consegue, então, reconhecer essas proteínas do SARS-CoV-2 e produz células de anticorpo contra elas. Essas vacinas retrovirais podem ser atenuadas, como é o caso da vacina da dengue, e não replicantes, como é o caso de algumas vacinas do SARS-CoV-2. Vacina baseada em proteínas. Nessas vacinas são usados fragmentos de proteína ou invólucros de proteínas que imitam a camada externa do vírus. Um fato interessante é a diferença de tipos de vacina que estão sendo utilizadas contra a Covid-19, né? Que daí tem a vacina que é usada, o RNA mensageiro, tem a que tem o vírus inativado. E vamos conversar um pouquinho sobre essas vacinas. A vacina da Oxford AstraZeneca, né? Ela é necessário duas doses da vacina, a eficácia dela é de 76% a 90%, né? E ela tem, deixa eu ver aqui se eu acho aqui o tipo de vacina dela. O tipo de vacina dela, deixa eu só ver aqui. Bom, tô procurando aqui pra vocês, eu já falo pra vocês o tipo de vacina que é, mas ela eu acho que é o vírus. Vamos lá, então. 2 doses, atualmente a vacina licenciada sendo aplicada na população, eficaz de 76% a 90%. Ela é desenvolvida pela AstraZeneca, Universidade de Oxford. A Moderna, desenvolvida nos Estados Unidos pela empresa americana Moderna. O imunizante já está sendo aplicado na população, 94% de eficácia. E são necessárias 2 doses da vacina. A Coronavac, né, que é desenvolvida na China, laboratório da Sinovac, já está sendo aplicada na população. A eficácia dela é 50% para casos leves, 78% em moderado e 100% em casos graves. Deixa eu só ver, contraindicação. A contraindicação das vacinas são seguras para as pessoas maiores de 18 anos. Hoje, né, as vacinas estão sendo aplicadas em adolescentes, já foram aplicadas em adolescente, também foi segura. E agora para as crianças, né, que é uma dose de 1/3 da vacina da Pfizer. Deixa eu só ver, o intervalo, eu já falei sobre o intervalo delas. A gente sabe que a vacina da Pfizer, ela é o vírus, o RNA mensageiro, né? E o da Coronavac é o vírus inativado, o próprio vírus da Covid. Um assunto legal que eu também achei aqui pra gente estar comentando é que a Pfizer e a BioNTech estão anunciando um novo estudo para estar fazendo uma nova vacina contra a variante Omicron. Os testes aconteceram em 1.420 participantes que serão divididos em 3 grupos. Fabricantes que dizem atuar imunizante protege contra a variante e o intuito é prolongar isso. A Pfizer e a BioNTech anunciaram nessa terça-feira, dia 25, né, de hoje mesmo, e deram início ao estudo clínico para elaborar a vacina contra a variante Ômicron da Covid. O estudo contará com 1.420 participantes de 18 a 55 anos. O seu principal intuito é antecipar a necessidade de vacinas baseadas na
variantes do vírus. A Janssen, também o vice-presidente e o chefe da pesquisa de desenvolvimento da vacina da Pfizer, diz que é o mesmo que as pesquisas e os dados apontam que a atual vacina fornece um alto nível de proteção e evita sintomas graves de hospitalização, incluindo a infecção da Ômicron. É preciso que o preparado, caso essa proteção diminua ao tempo devido às variantes podem surgir. Permanecer vigilante contra os vírus e identificarmos novas abordagens para as pessoas manterem um alto nível de proteção. E acreditamos que desenvolver e investigar as vacinas baseadas em variantes como essas são essenciais para os esforços para atingir o seu objetivo. E por mais que a gente sabe que as vacinas que foram preparadas, elas também são para as variantes, mas conforme o tempo vai passando, vão ficando mais fracas, né? E tentar fazer a reprodução novamente. Então, fazer uma vacina específica para o Omicron, que é uma variante que está se alastrando mais rápido no mundo, né? Eu achei bem interessante essa parte. São várias notícias, a gente tem que tomar cuidado para não ser umas fake news, né? Muito complicado as nossas pesquisas, porque é muita informação. Mas eu vou estar passando para vocês mais informações aqui de sites confiáveis, tá? A vacina universal contra o coronavírus está chegando. Cientistas estão correndo para desenvolver uma única vacina que proteja contra diversas variantes do SARS-CoV-2 e também contra coronavírus emergentes que têm o potencial para desencadear uma nova pandemia. Também de hoje essa informação, tá? Toda vez que uma nova variante surge, os fabricantes de medicamentos e vacina contra a Covid-19 reavaliam suas receitas para ver se são eficazes contra o vírus em sua evolução, como a variante Omicron, que se espalha rapidamente pelo mundo em mais de um mês. Desde o início da pandemia, em dezembro de 2019, o coronavírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19, sofreu várias mutações, dando origem a diferentes variantes, com a maioria das vacinadas, das vacinas foi projetado para reconhecer a própria proteína da espícula original do SARS-CoV-2, ou pelo menos parte delas. As variantes mais mutantes, como o Omicron, escapam mais facilidade da proteção oferecida pela vacina, embora ainda previnam graves doenças. No mês passado, os fabricantes de vacinas começaram para ajustar a forma para ter uma vacina específica como o Omicron à mão, se necessário. No entanto, o Omicron não será a última variante, afirmou Stephen Zink, especialista em doenças infecciosas do Centro Médico da Universidade de Virgínia. Está bem claro que o vírus continua evoluindo e no futuro existe a necessidade de uma vacina universal contra a Covid-19, ou mesmo a vacina universal contra o coronavírus. Desde 2020, a preparação para o próximo surto mortal causado pelo coronavírus, os especialistas acreditam que para que isso ocorra é apenas uma questão de tempo. Alguns cientistas começaram a desenvolver vacinas que protegem contra diversos coronavírus. Atualmente, muitos esforços se concentraram nos supercovírus, conhecidos, que incluem o SARS-CoV-1 e SARS-CoV-2, e alguns vírus de morcego tipo SARS, que têm o potencial de saltar de animais para outros humanos. Os primeiros testes de modelos animais estão mostrando resultados promissores. O melhor de ter essas vacinas é que elas poderão lidar com as variantes potencialmente novas, SARS-CoV-2, e com os próximos vírus horríveis provenientes da spillover, evento de transbordamento, que surgirão no futuro. Explica a bióloga estrutural Pamela Borjonkman, do Instituto de Imunologia de Califórnia, que está desenvolvendo uma vacina universal para os vírus tipo SARS. Bom, acho que essa informação é importante, vamos estar acompanhando mesmo se é realmente verdade, se eles estão desenvolvendo mesmo vacina, porque nesse momento que a gente está passando é muito preciso, né? Pra gente estar brecando, porque por mais que a gente vai lá, toma a vacina, passa uma reação, né?
dá toda aquela reação, a vez só 2, ou às vezes até febre e tudo mais, o medo da vacina, e a vacina não está resolvendo por completo, né? A gente vai passar por todos aqueles sintomas. Acredito eu que tudo vai dar certo, como a gente tá estudando para isso, como um curso de ciências biológicas, eu acredito muito nas ciências. Eu sei que a ciência é uma coisa muito importante na nossa vida, que nos salva de certas coisas e me coloca, sabe, em assuntos que eu acho que são bem abordados. Então eu acho muito importante sim, tá? Então eu acredito muito na vacina, que vai dar tudo certo. Por mais que sejam informações novas, né, tudo novo, mas vai dar tudo certo. Vou deixar uns vídeos para vocês e alguns autores que eu andei pesquisando, escutando, que explicam também sobre esse assunto também, para vocês estar vendo também, acompanhando comigo de onde que eu estou tirando meus relatórios, meus vídeos, e para estar conversando aqui com vocês. Fala galera, então vamos para aquele nosso resumão sobre a estrutura do vírus causador da Covid-19 e o principal mecanismo que faz com que ele consiga infectar as nossas células e se multiplicar dentro delas. Então vocês podem observar ali que é um vírus com uma estrutura bastante complexa. Ele é um vírus conhecido como vírus envelopado, a gente já vai ver o que é esse tal envelope. Então repara uma coisa bastante importante. Essas estruturas que estão saltando aos nossos olhos, que ficam para fora, são proteínas muito importantes, conhecidas como proteína spike. Galera, fica de olho nesse nome, porque é justamente essa proteína spike que o vírus utiliza para entrar nas nossas células. Além disso, esse vírus possui por fora um revestimento de membrana, uma membrana lipoproteica que reveste por fora, que possui proteínas, portanto, e essas proteínas são proteínas do envelope. Por que envelope? Porque essa membrana é conhecida como envelope. Os vírus que possuem essa membrana, não são todos, são vírus chamados vírus envelopados. Outra proteína do envelope é a hemaglutinina esterase, que está relacionada a uma maior patogenicidade desse vírus. Lá por dentro você pode observar o nucleocapsídeo, que é formado pelo capsídeo, que é um revestimento proteico encontrado em todos os vírus, e no caso desse, o genoma é de RNA. Esse vírus possui RNA. Lembrando que o nome desse vírus é SARS-CoV-2. Covid-19 é a doença que ele causa, o vírus é SARS-CoV-2. Agora vamos ver rapidamente como que esse vírus faz para infectar as nossas células. Galera, lembra que a proteína spike vai ser usada para isso? Mas essa proteína spike, ela precisa de um receptor. Então ela vai usar um receptor que já é encontrado nas nossas células, principalmente células do pulmão, que é um receptor chamado de receptor ACE2, ou receptor de ECA2 em português, que nada mais é do que uma enzima conversora de angiotensina 2. Esse sistema ele é muito utilizado no teu corpo, é um sistema bem famoso chamado renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema que faz o controle da pressão sanguínea. Então é uma ação em conjunto com os rins, por exemplo. E é por isso que pessoas com hipertensão, elas têm quadros um pouco mais graves, porque estão totalmente relacionados a esse receptor ACE2 ou receptor de ECA2. Mas beleza, agora vamos dar uma olhada aqui. Depois que ele se liga a esse receptor, vai ocorrer o que a gente chama de adsorção, que é a entrada de fato desses vírus nas nossas células. Depois que o vírus entrar, o que ele vai fazer é inserir o seu material genético, que no caso aqui é um RNA, e vai fazer com que a célula trabalhe para ele. De que forma? Duas formas. Primeiro, esse RNA viral ele será lido, traduzido pelos ribossomos da nossa célula. E se você lembrar qual é a função de um ribossomo, ou o que significa essa tradução, a tradução nada mais é do que a leitura do RNA para a produção de proteínas. É isso mesmo, portanto, o vírus usa os ribossomos da nossa célula para produzir as proteínas para os vírus, as proteínas virais. Além disso, esse RNA do vírus, ele também será replicado, será multiplicado no interior das nossas células. Então, a nossa célula, ele usa o maquinário celular, por isso que ele é um parasita, para que esse maquinário celular produza mais RNAs para ele e produza suas proteínas. Com tudo isso pronto, com mais RNA dele sendo feito e mais proteínas sendo feitas, ele pode se montar. Então, novos vírus, novos SARS-CoV-2 são montados no interior da célula
E quando todos eles estiverem prontos, o que esses vírus vão fazer é arrebentar, promover a lise da célula e sair para infectar outras células. Então é dessa forma que a infecção vai se espalhando, ou até o sistema imunológico dá conta de eliminar esses vírus. Beleza, galera? Então foi mais uma vez um grande prazer. Espero que vocês tenham entendido esse resumo rápido sobre a estrutura do SARS-CoV-2. Um abraço e até a próxima aula. Uma coisa que a gente sabe a respeito do coronavírus é que ele é um vírus de RNA. O que isso quer dizer? Na verdade, isso entra na classificação dos vírus. Os vírus são organismos que são parasitas intracelulares, eles precisam de uma célula para se replicar, e diferente dos outros organismos vivos, eles têm apenas um dos dois ácidos nucleicos, ou DNA ou RNA. Isso faz com que a gente divida a classificação dos vírus de acordo com o seu ácido nucleico. Então, a gente tem vírus que são DNA, fita simples, ou seja, eu tenho só uma fita do DNA, DNA fita dupla, RNA fita dupla, RNA segmentado, RNA fita positiva, RNA fita negativa. O SARS-CoV é um vírus de RNA fita positiva e ele é um vírus envelopado. Os vírus também são divididos de acordo com a presença ou ausência do envelope. O que é esse envelope? Esse envelope é uma camada geralmente lipoproteica que o vírus carrega quando ele sai, quando ele sofre a replicação e ele é liberado da célula, geralmente ele leva ou a membrana citoplasmática ou membrana nuclear da célula hospedeira e isso passa a ser o envoltório desse vírus. Ele insere as suas proteínas de superfície nessa membrana e aí se monta um vírus nesse local onde eu tenho essa inserção dessas proteínas próprias do vírus, e aí o vírus, a hora que ele é liberado, ele carrega essa parte dessa membrana citoplasmática que torna o envelope viral. Os vírus envelopados, eles geralmente são mais suscetíveis a agentes desinfetantes do que os vírus que não são envelopados, por causa dessa camada que tem uma característica lipídica e que torna mais fácil, com a ação de solventes, você destruir o vírus. Por isso que você tem que fazer a lavagem da mão, mas não é uma lavagem só embaixo, enfiei a mão embaixo da água ou passei um sabão rapidinho na ponta do dedo e saí. Não, você tem que fazer uma lavagem durante um certo período que esse agente, quer seja um saponáceo, quer seja um agente desinfetante, possa ter ação e destruir o vírus. Então, o vírus de SARS-CoV, ele é um vírus pertencente à família Coronaviridae, que é uma família bastante grande de vírus, que acometem vários hospedeiros. Existem 4 vírus que são endêmicos, ou seja, que já estão circulando por aí já há bastante tempo, causando resfriados, infecções respiratórias. A origem desses vírus, o SARS, o MERS e o COVID, eles têm origem de vírus de morcegos, que passaram por algum hospedeiro intermediário e depois alcançaram o homem. O que faz com que o vírus infecte uma determinada espécie, uma determinada célula? É a presença de um receptor específico que ele precisa ter para aquele vírus. O hospedeiro tem que ter um receptor. Quem não tem o receptor não sofre a infecção pelo vírus. Toda a replicação ela é dividida didaticamente em etapas, né? Então, a primeira etapa seria a absorção do vírus à célula, que acontece por meio do encontro do receptor com o antirreceptor, que a gente chama. Ou seja, o receptor é uma proteína existente da célula, que é óbvio que ela não está lá só para esperar o vírus, ela tem uma outra função qualquer. Você pode ter vários tipos de receptores para vírus presentes nas células, e o vírus vai lá e tem uma proteína que ela encaixa nesse receptor. Mais ou menos como se fosse uma chave
fechadura. Você tem que ter esse encaixe correto. Quando eu tenho esse encaixe, eu tenho a ligação do vírus à célula e isso desencadeia uma série de processos que faz com que esse vírus, principalmente o ácido nucleico, entre dentro da célula e a partir daí ele começa o fenômeno tanto de replicação desse ácido nucleico quanto de síntese de proteínas virais que vão permitir que depois esse vírus seja montado e liberado da célula para acometer outras células. Então, o que acontece numa célula? Que fenômenos ocorrem numa célula quando um ácido nucleico estrangeiro entra nela? Tem fenômenos que são característicos da célula em si, né, e fenômenos que vão depender do auxílio de outras células, né, que isso aí é já uma resposta mediada por outras células do sistema imunológico. Né. Quando essa célula foi infectada, a primeira coisa que acontece, né, é o vírus vai desempacotar o material genético dele, e esse material genético pode, então, ser reconhecido por fatores internos da célula, por mecanismos também proteicos intracelulares. Acho que o mais conhecido é o receptores do tipo TOL. Ele pode desencadear respostas intracelulares que tenham efeito antiviral. Tem muito a ver com essa resposta imune inata que a gente fala. Então, a mais característica é a célula se tornar sensível e também atuar na produção de interferons. Né? Então, essas moléculas de interferons são moléculas que têm um efeito antiviral clássico. Então, a atividade dessas moléculas vai fazer com que outras células ao lado dessa célula que foi infectada entrem num estágio de resistência antiviral. O interferon, ele ativa essa célula. Né? Lógico. Como é que é ativar? Ativar é essa molécula de interferon também se ligar a um receptor celular. Tá bom. As outras células têm receptores para esse interferon que vai, então, agir, estimular essas células a desenvolver as respostas antivirais. Tá? Tudo no sistema celular tem a ver com essa questão de chave de fechadura que a Viviane estava dizendo, né? Cada molécula tem a sua função, né? E para ela exercer sua função, ela precisa se ligar a uma segunda molécula, né? Ativar essa segunda molécula, pode ativar um fator de transcrição, pode ativar uma outra molécula e assim por diante, né? Uma cascata de eventos que levam a uma atividade. Esse é o primeiro estágio dessa resposta. O que acontece bastante também é que as células infectadas, a célula que foi infectada, ela praticamente é uma célula condenada. Né? Não tem mais como ela fazer parte do organismo. Tá? Então, o que ela pode fazer é tentar conter o vírus dentro dela mesma, né? Sozinha ou com auxílio de outras células do sistema imunológico. E uma das formas que ela usa para conter isso é ela entrar em morte celular. Então, ela entra em processos de apoptose, né, para tentar, assim, matando a si mesma, né, morrendo, eliminar com ela o vírus. Esse processo de eliminação do vírus por apoptose também leva à criação de corpos apoptóticos, que a gente chama, que são cheios das proteínas virais. Aí, essas proteínas virais estando ali fora do contexto do vírus, né, mas num pedaço de célula morta, elas servem como um estímulo para o sistema imunológico reconhecer que existe um problema, que existe uma invasão viral e começar a desenvolver uma resposta imune do tipo adaptativo. O sistema imunológico pode reconhecer vírus circulante, vírus que estão infectando uma célula, na superfície da célula, ou proteínas virais que estão em pedaços de células que já morreram. E aí ele começa a desenvolver uma resposta imune dirigida, direcionada a esse vírus que está infectando a célula. A gente tem uma população de células infectadas numa região do organismo. Essa infecção começa a se desenvolver e a gente começa a ver um fluxo de células do sistema imunológico para aquela região. São neutrófilos, são células macrofágicas, né, da linhagem macrofágica, que vão atuar nessa primeira linha de defesa do organismo contra a invasão do
do vírus. Ainda é resposta inata isso. Macrófago, neutrófilo. Isso, o macrófago ele fica ele faz uma ponte, né? Tá bom. Sistema entre a resposta inata e a resposta imune adquirida. Para a gente ter uma resposta imune, vamos falar agora de uma resposta imune adaptativa, né? Tá bom. Para você desenvolver uma resposta imune específica a um determinado patógeno, o que acontece? A gente está fazendo com que esse patógeno seja reconhecido por um receptor de uma célula do sistema imunológico. E aí vem aquela história que a Viviane está falando, mas que o receptor está lá só para isso, né? Quer dizer, às vezes não, né? Mas ele acaba sendo específico para aquele patógeno. O repertório de receptores que o nosso sistema imunológico produz e possui, né, durante toda a nossa vida, é gigante. Então, a gente pode responder virtualmente para qualquer tipo de molécula que seja exógena ao nosso organismo. Não precisa nem ser de um patógeno, né? Se você pegar uma molécula por exemplo, do sangue de um cavalo, pegar do sangue de um cachorro, alguma coisa, e injetar na gente vai desenvolver resposta contra aquilo, porque não pertence a nós, né? Essa é a mágica do nosso sistema imunológico. A gente consegue entender o que é exógeno e o que não é, através dessa miríade de receptores que a gente já possui. Ao longo da vida, quantos patógenos, e entre os patógenos, quantos vírus infectam a gente que a gente nem fica sabendo? Vírus causadores de resfriado, se você parar para pensar, eu não sei nem São contar tantos. Quantos tem. São os respiratórios. Só de rinovírus, que é um vírus que é característico de causar infecção de vias aéreas superiores, ou seja, esse resfriado comum, você tem 100 sorotipos. Você tem uma gama enorme de vírus que causam sintomas respiratórios de maior ou menor gravidade. Tudo depende também do hospedeiro. A gente tem sempre que levar em conta o hospedeiro. Então, a idade do hospedeiro, a situação imunológica do hospedeiro, se ele tem alguma comorbidade ou não. Então, essas infecções, isso não é característico apenas do SARS-CoV, né, 2. É característica de vários vírus respiratórios. E o COVID, né, a COVID, ela tem umas características que realmente ninguém esperava, de uma infecção que acomete não só o sistema respiratório, mas acomete o sistema renal, enfim, conforme o hospedeiro, você tem uma evolução da doença de uma maneira um pouco mais complicada. E existem alguns vírus respiratórios que você realmente se infecta durante a sua vida inteira. Quer seja porque ele sofre alterações que faz com que o seu repertório de resposta imune não reconheça esse vírus, quer seja por uma resposta parcial que você venha ter desencadeado. Então, você tem essas duas coisas. Você pode, por exemplo, existe um outro vírus que é o RSV, que você se infecta durante a sua vida inteira, e ele vai causar resfriados. Na primeira infância, nos bebês e nos idosos, ele causa doenças graves. Agora, não se sabe muito bem o porquê que você se reinfecta sempre. O que se acredita que é pela mutação do vírus, porque ele é um vírus que tem uma variação muito grande. Do COVID, a gente ainda não sabe a taxa evolutiva dele, ou seja, a gente ainda não sabe a taxa de mutações que ele sofre por ano, porque a gente tem há muito pouco tempo esse vírus e a gente não tem dados suficientes para dar essa resposta. Essa questão das mutações, né? Eles estão dizendo, olha, o corona está mutando, tem várias cepas, já tem vários vírus diferentes circulando no mundo. Quer dizer, essas mutações não estão necessariamente relacionadas ao fato de que o vírus A é diferente do vírus B, que é diferente do vírus C, na questão imunológica. Né? Essas mutações muitas vezes são em locais que não influenciam na resposta imunológica, vai influenciar na adaptação do vírus ao hospedeiro, né? Vai multiplicar melhor, vai escapar melhor da resposta inata e tudo, mas como depende muito dessa afinidade, dessa complementariedade entre a proteína viral, que é a proteína spike, né, que é a mais estudada no caso do coronavírus, se ligar a um receptor
para esse vírus conseguir entrar na célula, quer dizer, qualquer mutação ruim, qualquer mutação muito drástica nesse lugar, para o vírus pode ser ruim para ele entrar na célula, e aí ele se torna inviável. Né? Como a resposta imunológica é bem direcionada a esse local, então a chance de ter uma mutação que faça com que ele escape, ou que a gente tenha mais de um sorotipo, né? E aí é que existem diferentes respostas imunológicas, quando se forma um sorotipo diferente, é um pouco mais, é uma probabilidade menor, tá? A maior parte dessas mutações acontecem em locais que não correspondem a um problema para a resposta imunológica. Oi, pessoal, tá todo mundo bem? Eu espero que sim. Bem-vindos à Nave Química Fisiológica, um canal com pequenas gotas de conhecimento. Meu nome é Adriana Pedrenho e hoje nós vamos falar a respeito do desenvolvimento da infecção causada pelo novo coronavírus. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, no primeiro vídeo dessa série, dos mecanismos de sinalização celular envolvidos com a infecção do SARS-CoV-2, nós falamos a respeito dos mecanismos moleculares envolvidos na entrada do vírus da célula. Vocês podem acessar esse vídeo clicando no link que vai aparecer aqui, olha, do lado superior direito da tela. E no vídeo de hoje, nós vamos dar prosseguimento aos processos celulares que acontecem na infecção. E, especificamente, hoje nós vamos falar da replicação do vírus. Só para recapitular, né, após a associação da proteína spike com o receptor AC2, forma-se um complexo que é clivado por uma protease transmembrana tipo 2, é uma serina protease, a TMPRSS2, que vai clivar esse complexo e então a proteína spike vai ser ativada e faz com que ocorra a fusão das membranas do vírus com a membrana celular. E dessa forma, nós temos a entrada do vírus na célula. Aqui a gente vê nas etapas finais que o genoma ele se livra do núcleo capsídeo e então ele vai ficar livre e agora ele vai se replicar, que é a etapa subsequente, né? E nós temos que após esse processo de replicação do genoma e também produção de proteínas virais, novos vírions, né, novas partículas virais se formam e são liberadas. E aí o ciclo termina. Essas novas partículas vão infectar outras células e assim vai ocorrer a reprodução do vírus. Para a gente poder compreender como se dá essa replicação, vamos fazer uma referência sobre genoma de vírus de uma forma geral. Então, nós temos vírus que são DNA e vírus que são de RNA. Ainda assim, ainda existem várias conformações, DNA fita simples linear, DNA fita dupla linear, DNA circular, fita dupla ou simples, assim como para RNA também. RNA fita simples, polaridade positiva, fita simples, polaridade negativa, RNA segmentado, fita dupla segmentado. Então, nós temos várias possibilidades. No caso do coronavírus, nós temos um RNA fita simples. É um grande RNA de cerca de 30 mil bases. E no caso, ele é polaridade positiva. Isso significa que ele pode ser utilizado pela maquinaria da célula e produzir proteína, ou seja, ele pode ser traduzido. Então, tá aqui, ó, um RNA, fita simples, polaridade positiva, e aqui são os vírus
que tem esse tipo de genoma, no caso está aqui, olha, os coronavírus. Então, esse RNA, ele pode ser, né, diretamente traduzido em proteína, utilizando o quê? A maquinaria da própria célula, né? Porque o vírus ele não tem capacidade para se replicar, ele precisa de uma célula para isso acontecer. E ele vai usar aqui os processos a maquinaria da própria célula, o RNA ribossomal da célula, vai fazer a leitura desse RNA mensageiro. E a leitura de quê? Primeiramente, né? O que está sendo expresso em primeira mão? Então, só para a gente ter uma ideia. Eu vou voltar nesse slide aqui depois. Aqui a gente tem o genoma do vírus, né? E esses aqui são os dois peptídeos, peptídeo 1A e peptídeo 1B, que são complementares, né, referentes a essas porções aqui do genoma, e eles vão corresponder a uma série de proteínas, e dentre elas a própria RNA polimerase do vírus. Além disso, nós temos aí mais 16 outras proteínas não estruturais que a gente já vai falar delas. Então, nós temos a transcrição, na verdade a tradução, né, desses genes precoces, e esses genes precoces, eles vão compreender, como eu falei, a enzima de replicação do genoma viral, vão também produzir proteínas que regulam a expressão do genoma viral e também proteínas que estão envolvidas com a sinalização para que a célula pare de sintetizar ácido nucleico e proteínas dela própria. E, além dessas, nós temos outras proteínas não estruturais que vão estar relacionadas com a resposta imune inata ao hospedeiro e também são responsáveis por próprio metabolismo do vírus. Nós vamos falar de alguns desses efeitos em vídeos posteriores. E por último, são expressos os genes das proteínas estruturais para poder formar novos vírus que vão ser expelidos pela célula. Voltando aqui para o slide do genoma, como eu falei, nessa linha de cima aqui nós temos o genoma do SARS-CoV-2. Tem os genes para as proteínas estruturais que estão na porção 3', né, do RNA. O RNA, como eu falei, é um RNA fita simples. Ele possui na extremidade 3' uma cauda poliar e na extremidade, na ponta 5', um cap. Esse cap, traduzindo, seria boné, né? Ele protege o RNA, assim como a cauda também. Quanto maior a cauda e quanto mais estrutural for o cap, mais resistente é esse RNA à degradação. Então, ele tem essas estruturas de proteção. E como eu falei, as proteínas que são primeiro expressas são aquelas traduzidas pela própria maquinaria celular. Na verdade, todas serão traduzidas pela maquinaria celular, só que aqui é diretamente desse RNA, que é um RNA positivo. Então, portanto, pode ser traduzido em proteína. Então, nós temos aqui os peptídeos, que são traduzidos em grandes peptídeos, mas que cada setinha dessa aqui, olha, está indicando um ponto de clivagem. Eles são clivados, então vão originar aquelas 16 proteínas não estruturais,
né, que essas clivagens ocorrem por proteínas virais, né, que são as setinhas. E essas proteínas estão listadas aqui no próximo slide. Então, nós temos aqui essas 16 proteínas e a função que cada uma delas tem. Certamente a gente vai falar dessas proteínas em vídeos posteriores, quando nós formos falar da fisiopatologia da doença. Voltando aqui para o genoma, essas linhas aqui, olha, posteriores correspondem a quê? Correspondem a RNAs que são produzidos a partir de um outro RNA. Então, o que acontece? Esse RNA, que é o genoma do vírus, ele é transcrito num RNA negativo, que ele é positivo. Então, tem uma RNA polimerase que foi produzida aqui, um gene que é expresso assim que o vírus entra na célula. E essa polimerase, essa replicase, vai pegar todo esse RNA e vai produzir um grande transcrito de RNA, só que agora ele vai ser negativo. E a partir desse RNA negativo, são feitos os RNAs, todos esses aqui, que são referentes às proteínas estruturais e algumas outras proteínas, assim como também esse grande RNA negativo é utilizado para se fazer réplica dele próprio, sendo que no sentido positivo. Para quê? Para compor o genoma das novas partículas virais. No próximo slide está explicadinho isso. Então, a gente tem aqui a entrada, né? E aí o desnudamento. Então, esse RNA é um RNA positivo, ele pode ser traduzido por proteínas da célula, então ocorre a tradução daquelas porções iniciais, que correspondem que estão na porção 5' né, do genoma, do RNA, que correspondem àquelas 16 proteínas não estruturais e também à própria replicase do RNA. E aí, então, esse RNA ele é utilizado para produzir aqui um grande RNA, né, tá simples, negativo. E a partir dele vão ser produzidos vários RNAs, que são os RNAs de expressão tardia. Esses RNAs, eles são chamados de RNAs subgenômicos e eles vão ser utilizados para a síntese das proteínas virais, aquelas proteínas de expressão tardia. Essa expressão vai ocorrer no retículo endoplasmático rugoso e o processamento vai terminar no Golgi da célula. E esse RNA, esse grande RNA negativo, também serve como molde para a síntese do RNA positivo, que vai ser utilizado para formar as novas partículas virais. Lembrando que a síntese desses RNAs subgenômicos ocorrem por transcrição descontínua, né, gerando essa série de RNAs que vão ser utilizados para formar as proteínas estruturais, aqui no retículo endoplasmático. Elas vão ficando na membrana, como no sistema endomembranas, as membranas elas migram para o Golgi, essas proteínas na membrana vão migrar para o Golgi. E então, lá no Golgi, o genoma, ele vai, que é o RNA positivo, já com proteínas do núcleo capsídeo, ele vai ser encapsulado, né, lá no Golgi, formando a nova partícula viral, que é a partícula que vai ser liberada para da célula, né, vai sair da célula. E assim completa-se o ciclo, aonde
um único vírus ele pode gerar de 10.000 a 100.000 cópias em cada processo de infecção celular que a gente viu aqui. Essa etapa de replicação do vírus é alvo para a ação de drogas. E existe aí uma corrida dos pesquisadores, né? Vários pesquisadores vêm tentando encontrar uma molécula que interrompa uma das etapas da replicação. E isso vai conter a infecção. Nós estamos aí na torcida para que surja aí uma droga antiviral que seja eficiente, né, nesse intuito. E eu devo falar disso com vocês também mais para frente em outros vídeos. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E no próximo vídeo nós vamos falar um pouco a respeito da fisiopatologia da Covid-19. Até breve! Se você gostou desse vídeo, você pode deixar o seu joinha, inscrever-se e ativar o sininho para se tornar um tripulante da nave.